Então, é bem legal você ter trazido a referência do Nixon, porque várias pessoas depois sistematizaram, e o Nixon já tinha dito, né? Sistematizaram de outras formas, né? Mas, basicamente, até aquele livro Engenheiros do Caos trata disso, né? O escárnio, o exagero, a loucura, né? Como estratégia política, ela tende a vários setores. Primeiro, em vários aspectos da sociedade. Primeiro, ela mobiliza os loucos. E ninguém é mais apaixonado, dedicado do que um louco. Então, tem esse objetivo. Eu me recordo que na campanha eleitoral, por exemplo, de 2018, quando eu fui candidato, era o auge do terraplanismo. E terraplanistas me procuraram durante a campanha, porque eu tinha feito uma crítica num debate sobre ciência. Não acredito. Procuraram. Eu tinha feito uma crítica ao terraplanismo num debate sobre ciência e eleições, que eu fui representar a chapa presidencial do PSOL na época, que era Guilherme Boulos e Sônia Guajajara, e termina o debate, eles me procuraram, falaram, olha, você não conhece o terraplanismo, né? Teve até um episódio engraçado, porque eles disseram, eles iam fazer uma conversa comigo, estruturada, porque eu fiquei curioso para saber o que eles pensavam, né? Sabendo que era um absurdo. E aí eles disseram, para mim, aquilo que foi a frase mais emblemática desse movimento. Eles falaram o seguinte, olha, o terraplanismo é uma grande articulação política ao redor do globo. Eu falei, bom, então terminou a conversa, porque se é ao redor do globo, a Terra não é plana, né? Contradição dos caras. Muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer debater com o senhor. Não, e assim, eram pessoas... Ganhou sem fazer nada, hein, Daniel? WO. WO, cara, chato, pô. Não deu nem para me divertir. Mas o fato é que essa turma não eram nem pessoas ruins, com ódio. Eles acreditavam num absurdo. Nem todos eles votavam na extrema-direita. Olha só que loucura, né? Eu não vou falar os deputados que eles votavam, porque iria deixar muita gente chateada, né? Com votos. Nesse caso, as pessoas não querem o voto desse tipo de eleitor pelo absurdo que eles defendem, né? Mas o fato é que o absurdo, ele gera, né? A loucura gera a mobilização dos loucos, em primeiro lugar, que é um público fiel e ativo. Segundo lugar, ela faz com que todas as pessoas discutam aquilo, porque é tão absurdo que mesmo pelo sarcasmo, pela ironia, pela tiração de sarro, pela zoação, eles viram tema. Então, esse é um outro objetivo. E o terceiro objetivo é que, depois da loucura, qualquer coisa que seja dito que seja meia loucura já parece algo com enorme sanidade e ponderação. Então, o Trump age dessa maneira muito radicalmente. O que se trata dessa questão da água? O Trump e a extrema-direita partem do pressuposto que as pessoas têm direito a utilizar irrestritamente os recursos naturais, a água, por exemplo. Então, no fundo, ele está dando uma mensagem que, por uma coisa completamente absurda, ele vai permitir que os brasileiros, olha, que risco, hein? Que os estadunidenses utilizem a água da forma como quiserem, tomem o banho o tempo que quiserem, ele vai falar lá que demora 15 minutos, etc., tentando tirar de jogo uma agenda do governo Biden que era a preservação ambiental, e que partia dessas ideias de controle de consumo, etc., mas só controlava o consumo para a população. Jamais controlava, por exemplo, os problemas ambientais das indústrias. O governo Biden foi frágil, como em vários aspectos nesse sentido também. Então, é um recado. E aí a gente está discutindo esse absurdo. Logo mais para frente, o Trump vai entrar com um processo de aprofundamento de exploração, por exemplo, do xisto, que é altamente poluente. E diante do absurdo que está todo mundo discutindo lá, o uso irrestrito da água, dessa maneira até... Não dá para falar, completamente desajeitada que ele coloca o tema, a exploração do gás de xisto, que é um tema bastante delicado, que polui lençol freático, etc., vai ficar de lado. Então, o jogo que ele faz é o jogo de tentar, também com absurdo, depois colocar uma pauta mais normalizada. O que ele fez com as tarifas? Foi exatamente isso, Kiko. A política tarifária, é importante dizer, ela era uma estratégia de desenvolvimento muito sólida no século XIX até meados do século XX, após Segunda Guerra Mundial. Isso é superado pelo sistema internacional, Bretton Woods, FMI,
Banco Mundial, etc. Padrão dólar, que beneficiou fortemente os Estados Unidos. Quando ele retoma uma estratégia política bastante antiga, mas válida no jogo das nações, que é a questão tarifária, quebrando o sistema econômico, né, e de comércio global, basicamente ele está dizendo que vai dar um game over, só que ele não tem como dar o game over. Então ele gera tarifas absurdas para depois negociar em condições mais favoráveis. Essa é a lógica do Trump. E ele tem, no caso dele, por que ele consegue, em algum grau, ter algum elemento de sucesso que eu acho que vai se desgastar? Porque ninguém consegue abdicar da economia dos Estados Unidos. É um quarto, né, da economia global. Né? O mercado americano é um quarto da economia global, né? O mercado interno. Né? Então, eles têm um poder avassalador. É só visitar os Estados Unidos que você fica assustado com o poder de consumo. Sim. A China é o mais importante nesse sentido, porque ela tem o poder de produção. O sistema capitalista é, antes de tudo, um sistema de produção, é um modo de produção. E a China domina esse modo de produção hoje, né? com muitos corpos à frente dos Estados Unidos nessa corrida. Né? Já, na minha opinião, a China ela tem essa vantagem. Só que a China depende do mercado interno dos Estados Unidos. Ela depende, né? Por um motivo simples, né? Foi assim que ela construiu seus excedentes de capital. Europa, América do Sul, África, Sul da Ásia, Norte da Ásia, enfim, Oriente Médio, são mercados muito relevantes. Na soma, é claro que são maiores, mas a complexidade logística é gigante, né? Então, esse é o jogo que está sendo jogado e a gente precisa observar com muita calma, né, os próximos passos. Quero deixar aqui registrado que, até esse momento, o governo tem agido de forma exemplar, com ponderação. É impressionante como o Itamaraty, o Ministério da Fazenda e o Palácio do Planalto, em especial o Palácio do Planalto, têm agido com serenidade. E é isso que se espera do governo responsável. Imagine o que seria do Brasil se o governo fosse Bolsonaro, por exemplo, nesse momento. O governo Bolsonaro estaria pedindo para que o Brasil tivesse uma sobretaxa. Ele é tão submisso aos Estados Unidos que ele estaria pedindo a sobretaxa. Ele estaria de joelhos para o governo Trump. Então, assim, a gente tem um governo que tem coragem de jogar com a cabeça erguida e com serenidade, nesse momento dramático, considerando que o Brasil se desindustrializou, que o Brasil tem inúmeros problemas de fragilidade econômica, que precisa reestruturar a infraestrutura, logística, para poder voltar a produzir, tem que ter incentivo à industrialização, está muito distante disso. Nesse momento, o que tem de melhor a ser feito é agir como o governo tem agido. E talvez se tivesse industrializado também. Então, eu acho que é inegável e é necessário fazer esse reconhecimento à política econômica e à política estratégica em âmbito internacional, que eu acho que são os dois ministérios que existem. O Ministério da Fazenda, eu tenho críticas em relação ao projeto econômico que tem sido implementado, a tomada de decisão, mas, inegavelmente, o Ministério das Relações Exteriores está de parabéns, tanto o ministro Mauro Vieira, como também, aí não no Ministério, o assessor especial Celso Amorim, eles estão de parabéns pela condução que tem sido feita, estratégica do Brasil, que voltou para o jogo das nações depois de tudo que o Bolsonaro destruiu. O Lula também